Muito obrigado, doutor Fernando Braga Damasceno, na pessoa de quem eu cumprimento todos os ilustres integrantes dessa mesa e agradeço também o convite para participar desse painel aos organizadores do evento. Senhores, há um consenso no sentido de se admitir que a internet, ela, com a criação das plataformas, ela provocou mudanças incríveis, inacreditáveis até algumas décadas atrás, no campo das interações sociais, no campo da realização de atos negociais. A gente tem hoje de plataformas de namoro a plataformas de encontro de acadêmicos. Toda a vida está estruturada, começa a ficar estruturada em torno dessas novidades dos poucos anos que nos precedem. E se essas novidades trazem vantagens inegáveis, por outro lado, elas apresentam rupturas de antigos paradigmas de regulação. Então, nesse seminário aqui, a gente já viu aqui problemas relacionados com fake news, relacionados com as bolhas que podem ser criadas por conta das redes sociais, dos algoritmos que regem o que nós recebemos pelas redes sociais. E esse painel cuida de um dos temas mais instigantes que esses desafios estão apresentando. Trata-se de aquilatar aqui a interferência do setor das plataformas sobre o direito do trabalho, o ramo que é dedicado à proteção de quem oferece o serviço, oferece a sua força de trabalho para alguém que as recebe com uma finalidade economicamente apreciável. A questão que se coloca diz respeito, como o ministro Gilberto Carvalho apontou, diz respeito, sobretudo, ao problema da responsabilidade social das pessoas que prestam esse serviço. Porque nesse ramo de prestação de serviços por meio dessas plataformas, o que a gente repara é que quem realiza o trabalho não tem um alto nível de formação tecnológica, de formação acadêmica, são pessoas que estão na esfera dos mais debilitados economicamente da sociedade. E esse é um vasto contingente de pessoas que está nessa situação, o que gera inquietudes sobre a dependência econômica e tecnológica dessas pessoas com relação à internet e também questões não menos graves de insegurança social. O tema pode ser apreciado de duas formas. Uma maneira de encarar é procurar soluções legislativas, normativas, para estabelecer um equilíbrio aí entre essas forças. Outro modo de encarar é verificar como que está o quadro jurídico dessa situação hoje. É para esse tema, para essa vertente que eu vou encaminhar os próximos minutos, e certo de que, se a gente não compreende como estão as coisas hoje, dificilmente nós teremos sucesso em estabelecer um futuro venturoso. Por um lado, nós vamos ver que há alguns argumentos, aliás, de parte a parte, há argumentos para saber se essa prestação de serviço deve corresponder a um contrato laboral ou não. Nós vamos ver argumentos que muitas vezes estão coloridos aí por convicções político-ideológicas. De um lado, há aqueles que não escondem um entusiasmo com esse modelo, que seria a solução conferida pela tecnologia para dificuldades da vida social e ainda a preço suportável e ainda com uma grande vantagem, que seria o estimular o empreendedorismo e a autonomia do sujeito das relações sociais. No outro extremo estão os que apupam esse primeiro grupo, dizendo que eles são cultores de fetichismo tecnológico e que, na verdade,
o que há na realidade são situações de manipulação ideológica de expropriadores de trabalho alheio. Aqueles que prestam o trabalho estariam numa situação de precariedade e que, nesse mundo digital, estaria gerando o chamado proletariado digital. Então, descontados os entusiasmos aí mais retóricos, o que nós vemos é que aqueles que procuram situar esse tema no campo da legislação trabalhista comum sustentam que se trata de um assunto em que está se entregando alguém hipossuficiente, está entregando o seu trabalho para alguém que tem o poder de comandar esses serviços. E, por isso, o melhor ramo para acompanhar e para normatizar essas situações seria o direito do trabalho, justamente aquele que está incumbido, vocacionado para amparar os despossuídos nas relações materiais com os poderosos. Bom, há algumas falácias, né? Se diz deve existir, esse serviço deve ser regulado pelo direito do trabalho, justamente porque o direito do trabalho é o quem melhor protege nas relações desiguais o que está em situação mais precária. Esse argumento ele sofre de circularidade. E falta reconhecer que todo o direito é uma busca de estabelecimento de equilíbrio entre interesses. Para haver a intervenção do direito do trabalho, é preciso que nós tenhamos características próprias de uma relação laboral para fazer incidir esse ramo do direito. E aqui o ponto básico, então, da discussão passa a ser saber se existe o elemento básico, o elemento essencial para a caracterização do contrato do trabalho nessas relações de prestação de serviços intermediadas pelas plataformas. O elemento de dissenso é o fator subordinação. E é esse o fator que tem promovido decisões na Justiça do Trabalho, no âmbito do próprio TST, decisões contrastantes. Algumas admitindo que a situação se regula pelo direito do trabalho e se insere no âmbito da competência da Justiça especializada, e outras decisões dizendo que se trata de um assunto próprio do direito privado, do campo das obrigações. Os que sustentam que existe o vínculo de emprego apontam que as plataformas se tornaram verdadeiras empresas de transportes e dizem que é quimérico considerar que os trabalhadores, nesses casos, eles são patrões de si mesmos, que o discurso, nesse sentido, serviria apenas para, e aqui eu faço uma citação de um crítico, para que as plataformas deixem de arcar com os custos sociais da exploração do trabalho. E eles apoiam esse argumento citando a imensa ingerência que as plataformas exercem sobre a prestação do serviço. Reconhece, não há aquela hierarquia funcional típica do direito que caracteriza as relações regidas pelo direito do trabalho. Não há uma pessoa que emite ordens e que exerce poder disciplinar. Mas há alguma coisa análoga. As plataformas tenderiam a exercer um poder diretivo quanto à realização do trabalho, impondo, no caso, por exemplo, dos transportadores de pessoas, rotas, modo de tratamento dos clientes, o preço. Além do fato de o preço ficar retido com a plataforma, o valor depois é repassado para o prestador de serviço, e além da vigilância eletrônica permanente
da prestação do serviço, que é realizado, inclusive, com mecanismos de geolocalização. E se ressalta que existe ainda um sistema de prêmios e sanções de acordo com avaliações do cliente e de acordo também com a disposição do prestador de serviço de atender aos chamados que a empresa faz, a plataforma realiza. E essa subordinação, eles dizem que, no âmbito da tecnologia mais moderna, se tornou de ordem algorítmica. Por meio desse algoritmo, se exercem os poderes de direção, fiscalização e comando do trabalho. E ainda dizem que a propriedade do meio de produção é da plataforma. Por quê? Porque é a plataforma que é a dona do algoritmo. Contra essa posição, se diz que o elemento da habitualidade, que é também característico dos contratos de trabalho, não estaria presente, porque não haveria a necessidade de frequência determinada dos trabalhadores para a prestação do serviço, nem mesmo uma quantidade fixa de tempo de trabalho para cada profissional. Ele decide se vai trabalhar, quando vai trabalhar e por quanto tempo vai trabalhar. Então, isso influenciaria para descaracterizar também a subordinação. O TST, em duas decisões, pelo menos, também entendeu que obedecer a essas cláusulas contratuais sobre valores a serem cobrados, sobre códigos de conduta pessoal, avaliação pelos clientes, tudo estaria dentro de um sistema de proteção do consumidor, estaria dentro de um propósito de assegurar confiabilidade do sistema. E não seriam bastantes para desfazer o caráter autônomo do trabalho. O TST ainda descaracterizou uma índole salarial nessa remuneração que os profissionais recebem, dizendo que a cota-parte que eles percebem é indicativo de uma relação de parceria. No caso em que isso em que isso foi assegurado, se tratava de do aplicativo 99 e constava do processo que o motorista ficava com uma parcela entre 75% e 80% do valor pago pelo usuário. Bom, ainda o TST diz que a subordinação estrutural não cabe no conceito legal existente de subordinação. Então, os senhores veem que existe aí uma discussão bastante interessante sobre a natureza jurídica dessa novidade que as plataformas propiciam. Há no Supremo Tribunal Federal uma decisão monocrática tratando do assunto. E essa decisão parece se filiar à ideia de que não há uma relação típica de trabalho entre as plataformas, estabelecida entre as plataformas e os profissionais. Mas, se os senhores repararem, a decisão não desce a minúcias sobre os vários aspectos jurídicos que estão envolvidos na questão. O que o relator diz é que o Supremo já reconheceu que a proteção constitucional do trabalho pode se realizar por outras formas, além dos contratos típicos de trabalho. E disse que essa seria uma das outras formas e, portanto, não haveria falar em relação de índole trabalhista. O que a gente pode verificar é que o assunto é empolgante, ele anima enfoques opostos e apaixonados em várias partes do globo. Eu, quando estava vindo do aeroporto para cá, eu peguei um Uber e, já imaginando que isso poderia ter alguma utilidade, eu perguntei para a motorista o que ela achava do serviço, se ela estava satisfeita, e ela me disse, atropelando as palavras, vocês podem imaginar a cena, que mostrava claramente insatisfeita. E ela dizia, olha,
criaram novas regras, estão impondo essas novas regras, mas faltou uma coisa importantíssima, que era ouvir os profissionais. E ela dizia que todos esses profissionais estavam insatisfeitos com o que havia sido estabelecido. Que vários, inclusive, se recusavam a seguir o padrão que estava sendo estabelecido. Eu pensei, é uma coisa, é um dado importante para a gente, né? Verificar que a gente não tem que fazer as pessoas felizes à força, né? É melhor confiar também na autonomia das pessoas e que quando se vai regular um assunto de tamanha complexidade, não se pode esquecer de ouvir os maiores interessados, que são aqueles a quem se pretende proteger. Eu digo isso externo para os senhores um motivo de satisfação, porque hoje no Globo saiu uma notícia dando um relato das primeiras reuniões de um GT, né, que foi criado no dia 1º de maio para estabelecer um marco legal para esse setor. E compõe esse GT justamente pessoas que estão nessa atividade, aqueles que estão sentindo os problemas, e não apenas os representantes que conhecem, talvez longínquamente, o que acontece na prática. E eu vejo que se discute questões como estabelecimento de uma remuneração mínima, regras protetivas da saúde dos profissionais. Aparentemente, as plataformas estão dispostas a cogitar de uma remuneração mínima proporcional ao tempo de trabalho efetivamente prestado, e aí já vem a grande dissensão, né? Qual é o tempo de trabalho que tem que ser computado? É em que o profissional está à espera de ser chamado, ou é apenas aquele que decorre a partir do instante em que ele é convocado? A inserção, parece que havia um consenso de que os trabalhadores precisam ser inseridos no sistema de previdência social, que é indispensável para que não aconteça isso que o ministro Gilberto Carvalho mencionou, um trabalho exaustivo, um trabalho da primeira revolução industrial, em que as pessoas ficam 18 horas prestando serviço. Então, a fixação de uma jornada máxima de trabalho parece também ser consensual. E a contratação de seguro contra acidentes, né? São medidas que reconhecem que nós estamos diante de um fenômeno novo, de um fenômeno desafiador e que precisa ser enfrentado. Não cabe se deixar aqui apenas uma atividade de tamanho impacto social, deixar ao largo de uma normatização do Estado e de um acompanhamento do Estado do que acontece. Muito obrigado.